Eu ia tentar ficar com máscara para pregar, mas eu acho que eu não vou aguentar. Então vou me render aqui ao benefício de poder tirar a máscara por estar sozinho aqui à frente. Então convido a todos aí a abrir em Colossenses, capítulo 1. Depois de 10 mensagens, agora a 11ª em Colossenses, a gente passou já por todo o livro de Colossenses, falamos aí a respeito da grandeza do Evangelho, a grandeza de um Evangelho que é incomparável e suficiente. Um Evangelho que é incomparável, é suficiente e ele é transformador. É um Evangelho que impacta todas as áreas da nossa vida, e a última mensagem em Colossenses, essa 11ª mensagem em Colossenses, eu quero olhar novamente para o livro todo, né? Nós fizemos isso na primeira mensagem, e depois de passar versículo por versículo, ao olhar o livro todo, eu confesso que eu fiquei frustrado. Eu falei assim, aquela primeira mensagem talvez a gente ainda não tinha a ideia da grandeza desse livro. A gente enfatizou pouca coisa do que esse livro faz, e eu queria olhar nessa última mensagem para Colossenses como uma carta completa, né? Muitas vezes nós que amamos as Escrituras, né, estudamos interpretação de texto, estudamos detalhes do texto, especialmente nós com uma tradição batista, não é? Nós perdemos muitas vezes de vista o todo da carta, e é isso que eu queria trazer. Relembrando aqui alguns dados da carta. Colossenses, a cidade de Colosso era uma cidade mais periférica, não era tão central, já havia tido seus dias de glória, mas agora era uma cidade mais deixada de lado. Paulo, enquanto estava em Éfeso, provavelmente manda Epáfras para cidades ao redor, cidades que são mencionadas na carta aos Colossenses, né? Hierápolis, Colossos, Laodiceia. Então toda aquela região Epáfras cuidava. Em Colosso especificamente surgia ali um desafio muito grande para a igreja, que era o desafio do gnosticismo, ou religião de mistério. E aí a gente entende um pouquinho do porquê que Colossenses usa por 2 vezes o mistério revelado, e esse mistério é Cristo Jesus. Então eu não preciso de um outro conhecimento superior. Cristo, ele é suficiente. E essa heresia vinha desafiando a igreja de tal modo que Epáfras se preocupa a ponto de sair de Colosso e não ir até Éfeso, porque Paulo já não estava mais em Éfeso, mas viajar até Roma, onde ele é preso. Essa cidade, ela tinha algumas características que eram convenientes para o gnosticismo. A primeira delas era uma cidade onde havia muitos gregos. A filosofia grega aflorava, então o gnosticismo dizia que você precisava de um conhecimento superior, um conhecimento que ninguém tinha, né? E o conhecimento em grego, a palavra usada é gnosis, e é daí que vem o gnosticismo, um conhecimento, um mistério. Para eu me relacionar com a divindade, eu preciso ter esse conhecimento que é revelado apenas a um grupo específico de pessoas. Além desse grupo, nós temos também os judeus, legalistas e ascéticos, né, que defendiam que para se relacionar com a divindade você precisava agir de determinada forma, e aqui vem os ritos judaicos, os cerimoniais, a guardar os dias. Outro grupo de ascéticos que defendiam que você precisaria sacrificar o seu próprio corpo, você precisaria sofrer, abrir mão de prazeres para poder se relacionar com a divindade. E aqui o texto
texto, em Colossenses, ele vai dizer exatamente o contrário. Você não precisa de um conhecimento superior, você não precisa dos cerimoniais legalistas, você não precisa de um alto sacrifício, porque Cristo é suficiente. E finalmente tem os frígios. Os frígios são os habitantes, vamos dizer assim, originais ali de Colosso, e eles eram um povo muito místico. Então a importância de experiências sobrenaturais, né? Talvez semelhante com a nossa própria cultura, né, que é uma cultura afro-ascendente, em que a experiência sobrenatural, experiência mística, ela é relevante. Por isso que lá no capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, há pessoas que dizem que veem anjos, que estão ali com anjos, que têm visões, mas essas pessoas não conhecem o Evangelho. Então eu não preciso dessas experiências sobrenaturais, ainda que elas possam acontecer em um momento, por um propósito de Deus específico. Entretanto, eu não preciso disso para desenvolver a minha espiritualidade. Cristo é suficiente até mesmo diante dessas experiências. Até mesmo diante dessas experiências. É por isso que Paulo começa já identificando-se. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Paulo se identifica como apóstolo e menciona Timóteo porque provavelmente era alguém conhecido daquelas pessoas. E ele continua, versos 3 e 4. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Paulo os identifica como cristãos, ainda que eles estivessem em dúvidas, ainda que eles estivessem diante de um desafio interno muito grande. Quem sabe no primeiro século, lidar com perseguição externa já estava dentro do cronograma. Então você já sabia, você aceitou a Cristo Jesus, o Império Romano não vai ser muito receptivo. Afinal, para você, César não é Senhor. César não é Kyrios. Somente Jesus é Kyrios, é Senhor. Então isso já está dentro do esperado. Agora os colossenses, eles lidam com algo um pouco mais desafiador e relativamente novo entre a quinta e a sexta década da era cristã. Hereges surgindo e falando o seguinte, olha, isso que os apóstolos ensinaram não é todo conhecimento. Existe um conhecimento superior dado a poucos para se relacionar com a divindade. E isso mexe com a igreja começa a ser dividida entre aqueles que tomam partido ou outro. E o apóstolo, ele responsável pelos gentios, agora ele intervém e ele diz, olha, vamos resolver isso aqui. Mas primeiro eu quero dizer para vocês, eu reconheço que vocês são cidadãos do reino de Deus, vocês são identificados como cristãos. Como que eu sei disso? Porque nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, porque chegou aqui aos nossos ouvidos a fé que vocês têm. Chegou aqui ao nosso conhecimento o testemunho que vocês têm dado, o amor que vocês têm expressado, a esperança que vocês têm em Jesus Cristo. Não há dúvidas aqui de que Paulo está mandando uma carta para gente crente. Lá atrás, no verso 2, ele diz, aos santos e fiéis irmãos.
Não é essa dúvida, não é esse questionamento, não é essa crise de fé, quem sabe, que vinha acontecendo com os colossenses, que fazem com que o apóstolo diga: olha, se vocês estão em dúvida do verdadeiro evangelho, quer dizer que talvez vocês não são crentes. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho ouvido do testemunho de vocês, e eu sei que eu estou falando aqui com gente convertida, com gente que foi alcançada por Jesus Cristo, e que sim, precisa ser corrigida. E ele vai lidar com essa questão do verso 1 até o verso 14. Ele começa a falar a respeito dos colossenses, e ele destaca: olha, eu não só sei que vocês são crentes em Jesus Cristo, como eu tenho intercedido por cada um de vocês. Nós agradecemos a Deus e nós intercedemos para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento dEle, para que vocês sejam alcançados pela graça dEle e percebam que Cristo é suficiente. Então ele destaca aqui que os colossenses, eles são identificados pelo seu testemunho, e eles necessitam da intercessão da sua própria liderança, seja Epáfras, que batalhava em oração, como a gente viu lá na semana passada. Epáfras que batalhava em oração não só pelos colossenses, como pelos de Herápolis, pelos da Laodiceia e de toda aquela região que ele era responsável. Mas ele não só orava, mas ele também agia. O desafio veio, ele se levanta, ele vai até o apóstolo, ele busca a resposta do apóstolo. Então aqui mesmo no meio de uma crise, nós vemos que o cristão, ele precisa aí de intercessão. Aí o desafio que nós temos de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. E aí também o meu papel enquanto pastor, de separar um tempo de orar pelos irmãos, pela igreja. Esse é um papel que todos nós temos. E talvez a expressão que mais aparece, especialmente nas cartas paulinas e em Tiago, é a expressão uns pelos outros. Né? A palavrinha grega alelon, né? Uns aos outros, né? Suportem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, aconselhem-se uns aos outros. Igreja não é clube, é comunidade. É a comunidade, a reunião daqueles que foram alcançados por Cristo. E Paulo continua o desenvolvimento do seu raciocínio, agora que ele identifica os cristãos, ele fala que ele orou por eles, ele intercede por eles, e ele começa a lidar com a pessoa de Jesus Cristo. E aqui é o centro teológico da carta dos Colossenses. É a supremacia de Cristo e de sua obra. Todas as conclusões dessa carta, todas as conclusões posteriores dependem desse módulo, desse núcleo que está no capítulo 1:15 até o verso 23. Eu quero destacar os versos 18 e o verso 20. Lá no verso 18, ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. E o verso 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui o primogênito não é o primeiro filho, mas é o principal, é aquele que tinha a responsabilidade. É aquele que era o primogênito no sentido de ter uma função especial. O que Paulo está usando essa linguagem, o que ele está dizendo aos Colossenses, ele está gritando o seguinte: Cristo é maior do que todas as coisas. Olha o verso 15.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é supremo sobre toda a criação, mas não só sobre toda a criação, mas também sobre a igreja de Jesus Cristo. Nada é maior do que Ele. E se nada é maior do que Ele, nada é maior também do que a sua obra de reconciliação. Só Ele é capaz de reconciliar o mundo com Deus. E aqui Ele define a verdade teológica que os colossenses precisavam compreender. Cristo e sua obra são suficientes. Eu não preciso de legalismo. Eu não preciso de autossacrifício. Eu não preciso de experiências sobrenaturais. Eu não preciso de um conhecimento filosófico, teórico, que ninguém mais tenha ou que não seja acessível a todas as pessoas. Eu preciso de Cristo, o primogênito da criação, o cabeça da igreja, aquele que é a imagem do Deus invisível e que reconciliou por meio do seu sangue. Ao invés de olhar por um conjunto de regras do que eu devo ou não fazer, ao invés de olhar para um autossacrifício no sentido de alcançar Deus, ao invés de olhar para um conhecimento que ninguém tem, eu preciso olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz e sou transformado pela cruz, naturalmente, todas as áreas da minha vida, como Paulo vai desenvolver, elas são impactadas. A minha ética é impactada, a minha família é impactada, a minha espiritualidade é impactada. E eventualmente, eu vou abrir mão de coisas e até me sacrificar por esse ministério, como Paulo vai desenvolver e vai servir de exemplo. Mas eu não vou fazer essas coisas para que eu alcance a Deus, para que eu alcance a divindade, para que eu me relacione melhor com Deus. Eu não preciso disso. Cristo e sua obra são suficientes para eu alcançar Deus, para eu me relacionar com Deus de uma forma plena. Definindo ali o centro teológico de Colossenses, ele começa a aplicar. Parece que Paulo ele segue ali a tendência, ele segue a coerência aí de uma pregação. Né? Primeiro ele se apresenta, ele entende quem é o público dele, ele define a teoria daquilo que ele precisa dizer. Olha, Cristo é suficiente. Cristo, e até talvez é um dos textos mais difíceis de Colossenses, é lidar com o primogênito, tem um peso teológico grande, não é? Mas assim que ele termina essa parte, agora ele diz o seguinte, olha, agora vamos entender, já que Cristo ele é supremo, já que Cristo é suficiente, como isso deve impactar a minha e a sua história. Primeiro, a supremacia de Cristo e de sua obra exige um servo dedicado. Capítulo 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E lá dos versos 24 até o capítulo 2, 5, Paulo começa a desenvolver e começa a falar a respeito do seu próprio ministério como apóstolo de Jesus Cristo, que revela o mistério. E esse mistério revelado é Jesus Cristo. O mistério que estava oculto, agora ele foi revelado em Cristo Jesus. E já que esse mistério é tão grande, e esse ministério também é tão grande, esse Cristo ele é tão grande, essa obra desse Cristo é tão grande,
então não há outra resposta que não seja um servo dedicado. É por isso que ele diz: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Eu me alegro por sofrer por vocês. E completo no meu próprio corpo, ou algumas versões na minha carne, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. De algum modo, os sofrimentos do apóstolo serviam a igreja. A obra de Cristo ela foi completa, mas a igreja era edificada. E o apóstolo só sofria, só se dedicava desse modo, porque ele tinha consciência de a quem ele estava servindo. O que nós fazemos aqui todas as manhãs de domingo? Será que é porque nós não gostamos de dormir no domingo de manhã? Eu brinco que você acordar para estar num culto às 10 da manhã no domingo é semelhante às 6 da manhã na segunda. É quase igual. O sofrimento. Né? A cama agarra a gente. Aí você senta no sofá, o sofá também agarra. Não é? Se tiver chovendo aquela garoinha, então misericórdia. Mas por que nós estamos aqui? Numa igreja pequena como a nossa, onde todo mundo faz tudo, né? Toca, canta, ele está lá cuidando das crianças, daqui a pouco está fazendo um café quando não é pandemia, né? Alguns estão pedindo café quando é pandemia, eu estou entre eles, confesso, não é? A gente faz um pouquinho de tudo, bate escanteio, cabeceia, pega no gol. Por que eu me dedico? No discipulado, por que todas as semanas ou todos os meses eu me encontro com alguém numa rotina tão corrida como nós temos em São Paulo, onde de repente para atravessar uma rua você demora 1h30 por conta de um semáforo, de um trânsito? Por que eu me esforço desse jeito? Por que eu contribuo, seja com os meus talentos, com as minhas habilidades, seja financeiramente, com os meus recursos, sejam eles recursos humanos, financeiros ou de qualquer outro tipo? Porque eu entendo quem é Cristo. Se eu não entender quem é Cristo e a grandeza da sua obra, nada disso faz sentido. Você já comentou, convidou algum colega para vir à igreja, você convida 1, 2, 3, já ouviu a expressão, mas de novo você vai lá? E é desafiador isso nos nossos dias, porque antigamente você tinha o católico praticante e o não praticante. Eu lembro, eu era criança, né? Agora a gente está começando a surgir, né, o evangélico praticante e não praticante. Eu sou evangélico, mas eu vou só eventualmente. Olha, pode até ser salvo. Não vou julgar a salvação de ninguém. Mas ainda não entendeu a grandeza do ministério que lhe alcançou. Porque quando eu entendo a grandeza de Cristo e a grandeza da sua obra, eu sirvo ao Senhor de coração. Eu me dedico, eu me esforço. E Paulo se coloca como modelo desse esforço. Olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo em favor da igreja. E aqui Paulo não estava brincando, ele tinha sido preso, ele foi açoitado. Se você ler com um pouquinho de atenção Atos, você vai ver que você fala assim, não morreu porque Deus não quis mais de uma vez. E ele diz, olha, eu me alegro e carrego em meu corpo
as marcas de Cristo. Então, a primeira aplicação da grandeza da obra e pessoa de Cristo é a dedicação ao ministério. O de Paulo era um ministério apostólico. O seu ministério talvez seja outro. Talvez não, com certeza é outro, né? Porque o ministério apostólico já exerceu o seu papel. Né? Não temos entre nós nenhum apóstolo, não é? Ou profeta. Os profetas e apóstolos já exerceram o seu papel na fundação da igreja, pelo menos nesse sentido. Mas qual é o ministério que Deus tem te dado? É crianças? Glórias a Deus por isso. É um ministério de ensino, aconselhamento, louvor. Se o seu ministério é de louvor, nos procure, né? Porque está lá o Douglas, a Ana e mais alguns aí, e eu me esforçando, mas não tem jeito, né? Eu, como músico, sou um excelente pregador, né? Não dá. A Ana falou assim, você canta, ó, se eu cantar no final da primeira música, está todo mundo lá fora. Né? Até minha esposa. O Natan vai chorar na barriga dela. Né? Não tem jeito. Mas com certeza aqueles que têm esse dom, que têm essa capacidade dada por Deus. A outra aplicação que Paulo faz é que a supremacia de Cristo exige uma espiritualidade ou uma religiosidade incomparável. Capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. A nossa espiritualidade, ela depende de Cristo. Ele vai lidar com isso do capítulo 2, do verso 6 até o verso 23, e ele vai lidando com um a um dos grupos. Ele começa falando dos sofistas, olha, corta filosofias vãs, o mistério é Cristo, não existe um mistério oculto. Em seguida ele vai falar, olha, que ninguém os condene por vocês não guardar dias específicos, por vocês não abrirem mão de comer carnes específicas. Uma vez me perguntaram, pastor, comer carne de porco é pecado? Eu falei assim, meu irmão, o pecado é não comer, porque é uma delícia, não é? Mas era isso, os judeus falavam assim, olha, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam não fazer nada no sábado. Paulo diz, olha, tudo isso era sombra da realidade. Uma linguagem que a gente vê até mais desenvolvida no livro de Hebreus, que lida especificamente com judeus. 30 anos à frente, talvez 30, não, uns 20 anos à frente. Ou seja, esse problema não foi resolvido. Mas Paulo afirma aos Colossenses, olha, você não precisa de um conhecimento oculto, você não precisa guardar a lei, porque a lei apontava para Cristo. Cristo é a realidade. Você não precisa guardar dias. Se chegarmos à conclusão que o nosso culto vai ser numa sexta-feira, 3 horas da tarde, nós vamos fazer na sexta-feira às 3 horas da tarde, porque o domingo não é um dia sagrado, nós fazemos isso por tradição, porque foi o dia da ressurreição do Senhor, e o fazemos desde aí do início da era cristã. É um hábito, é um costume, mas nós não precisamos fazê-lo, porque nós não temos um dia, todos os nossos dias pertencem ao Senhor. Nós não separamos agora, olha, isso aqui é a minha vida cotidiana, isso aqui é o meu trabalho, aqui é a minha vida sacra. Eu vou separar o sagrado do profano. Não, eu sou o mesmo lá fora e aqui, porque Cristo me transformou por completo. A minha espiritualidade não depende das minhas ações, a minha espiritualidade depende somente de Cristo. Em seguida ele vai falar das visões de anjos. Olha, essas pessoas são arrogantes e não sabem o que falam. Eu não preciso de experiências sobrenaturais, porque eu tenho Cristo crucificado, morto e ressurreto. Eu não preciso dessas experiências. Cristo é suficiente. Eu não preciso ter dúvidas a respeito disso. Nesse sentido, o Evangelho vai na contramão de qualquer tipo de espiritualidade. Todas as religiões,
É o ser humano buscando meios, buscando ferramentas de alcançar a divindade. Seja, e aqui num contexto grego, né? Seja com sacrifícios humanos para aplacar a ira de uma divindade, seja com boas ações, seja sacrificando animais, seja abrindo mão de prazeres. Eu abro mão dessas coisas para me relacionar com a divindade ou aplacar a sua ira. O evangelho vai na contramão. Quando eu estudava na USP, eu ia fazer lá letras com ênfase em grego e um outro aluno também. E aí ele começou a estudar, ele já estava se adiantando no grego lá. E aí ele me perguntou uma vez, qual que é a diferença para você do sacrifício de Jesus para aplacar a ira de Deus? Eu acho que ele era desviado, porque ele sabia bastante desses detalhes. Se não era desviado crente, era católico. E dos sacrifícios da Virgem para aplacar a ira de um Deus na Grécia Antiga? Qual a diferença? Não é a mesma coisa? Eu falei assim, quase. Só tem uma diferença bem leve. É o Deus irado quem providencia o sacrifício. É o Deus irado que promove o sacrifício da propiciação. É Deus que vem de encontro ao homem pecador e miserável. Essa é a diferença da espiritualidade cristã. Eu posso ter experiências sobrenaturais? Posso. Eu posso ter uma cultura local, um estilo de vida, a minha ética é transformada? Sim. Mas o nosso caminho é contrário. Eu não faço essas coisas para alcançar a divindade. Eu não faço essas coisas, eu não busco essas experiências para ter aí uma boa relação com Deus. Não, é o contrário. Primeiro, eu me relaciono diretamente com Deus e aí todas as outras áreas elas são transformadas. Essa é a diferença. O Evangelho, ele segue o caminho contrário da religiosidade. E é isso que Paulo está dizendo, olha, esses hereges, eles separam o dia a dia deles da religiosidade. Então, no dia a dia, você pode ter uma vida miserável, nojenta, mas na hora de se relacionar com Deus, você tem que ir um autossacrifício, você tem que guardar dias, você tem que deixar de fazer coisas que lhe dão prazer. Que Paulo está dizendo, fala assim, olha, esquece isso. Não é assim que funciona. A nossa espiritualidade, ela é derivada da cruz de Jesus Cristo, ela é derivada da pessoa bendita de Jesus Cristo, ela é derivada da obra de Jesus Cristo. E ele continua no capítulo 3, a supremacia de Cristo e sua obra exige uma conduta incomparável na vida privada, tanto na vida privada quanto na pública, que só pode ser alcançada por meio do relacionamento pessoal com Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se Cristo é grande, se a obra dele é grande, todas as áreas da sua vida serão transformadas. Eu não primeiro sou transformado para depois vir a Cristo. Primeiro eu vou a Cristo. Será que eu tenho que esperar uma pessoa chegar a ter uma vida perfeita como de um crente maduro antes que ela seja recebida no meio da igreja ou reconhecida como um cristão? Não. O caminho é o contrário. Primeiro ela se rende aos pés da cruz, depois ela é discipulada e aos poucos ela vai sendo moldada, vai sendo transformada. O caminho é esse. Mas infelizmente, muitas vezes nós tomamos o caminho contrário. E o outro extremo
é o da chamada hipergraça. Se Cristo derramou a sua graça, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque é tudo pela graça. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. O preço pago foi alto. Um Cristo grande, uma obra grande. Então a supremacia dessa obra não só exige um servo dedicado no ministério, não só traz uma espiritualidade incomparável, mas também exige uma conduta incomparável na vida privada ou pública. E aí ele vai descrever, né, e olha que interessante, capítulo 3, do versos 1 a 4. A partir do verso 5, a gente vê uma série de regulamentações, não é? Não seja ganancioso, não desobedeça, fuja de idolatria. E aí ele vai dar uma série de regulamentações. Mas a base dessa regulamentação está no versos 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A minha ética, meu relacionamento familiar, ele é impactado pela cruz. Eu tenho uma vida ética exemplar, assim, semelhante a Cristo, não porque eu sou obrigado, não porque tem que ser assim, não porque eu preciso disso para me relacionar com Cristo, não. Mas porque eu compreendo que Cristo é incomparável, que sua obra é incomparável. É por isso que se eu estou na faculdade, se eu estou na escola, se eu estou no meu trabalho, seja ele home office, ou híbrido, ou ao vivo, ou remoto, ou seja lá qual outra modalidade tenham inventado nesses tempos de pandemia, que a minha vida seja marcada por uma vida semelhante a Cristo, porque a minha mente está nas coisas do alto, porque eu estou olhando para a cruz, e quando eu olho para a cruz, todas as áreas da minha vida são transformadas. Por que o meu padrão familiar é diferente do mundo? Seja no papel do homem, papel da mulher e até o papel do servo e senhor. Mas servo e senhor, aqui está falando da família? Sim, o servo dentro de uma casa, ele era considerado extensão da família. Todas essas relações, elas são transformadas por Cristo, porque essa obra é uma obra grande, é uma obra incomparável. A cruz não tem paralelos. Se eu entendo quem é Cristo, se eu entendo aquilo que Ele fez, todas as áreas da minha vida são radicalmente transformadas. Algumas imediatamente, outras vem no processo de santificação e maturidade. Mas uma realidade precisa acontecer. Hoje, eu devo ser mais parecido com Cristo do que eu fui ontem, e menos do que eu serei amanhã, até que Ele retorne em poder e glória e nos transforme à sua imagem, livres do pecado. Isso era um contraste com os hereges. Eu não posso ter uma vida dupla. Se qualquer um de nós fosse no seu trabalho
e falasse assim, olha, fulano, ele é da minha igreja. Será que você... Igreja? Ele vai para a igreja? E é desse jeito aqui? Será que essa seria uma reação de alguém do seu convívio? Será que nós vivemos, né, como agente secreto de Cristo? Né? Sou espião de Jesus. Né? Sou crente, mas ninguém sabe. Aí carrega aquela Bíblia dos Gideões, né? Aquela pequenininha para ninguém ver. Põe lá no paletó no trabalho. Tá lá. Não. A minha vida precisa mostrar que eu sou diferente. A minha vida em família precisa mostrar que eu sou diferente. A forma como eu trato minha esposa, a forma como eu trato meu marido, a relação dos filhos, a relação de trabalho, a relação com as pessoas de classificações diferentes da minha. Todas as minhas relações precisam refletir a Cristo. E aí ele segue dizendo que a supremacia da pessoa e obra de Cristo exigem uma vida de oração e dependência para superar os desafios do dia a dia e a extensão do reino de Deus. Capítulo 4, verso 2. Isso foi o que nós conversamos na semana passada. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Em Tessalonicenses, quem sabe Paulo fala a mesma coisa de um jeito diferente. Orai sem cessar. Orem. A supremacia da pessoa e obra de Cristo exigem uma vida de oração e dependência para superar os desafios que vêm para mim no dia a dia, sejam esses desafios financeiros, desafios espirituais, desafios sociais, desafios relacionais. A oração é a ferramenta que Deus me dá. Tanto para superar esses desafios, e no caso dos Colossenses, a heresia iminente e a perseguição externa, quanto para vermos o reino de Deus crescer. Ah, mas se eu não orar, os eleitos serão salvos? Serão, porque Deus é soberano. Mas você perdeu a oportunidade de fazer parte desse privilégio. E mais, você não cumpriu o seu papel, porque aqui é imperativo. Aproveitem as oportunidades. Orem. Orem por nós. Aqui Paulo fala para orar por ele, que é o apóstolo. Olha que interessante, ele começa a carta falando, eu orei por vocês. O líder orando pelos seus liderados. Em contrapartida ele diz, agora nós precisamos pregar. E espero agora que vocês também orem por nós. A oração não é só o papel de um líder ou daquele que é chamado ao ministério de intercessão. Como a gente vê em muitos lugares, só ora o pessoal da intercessão, né? O restante terceiriza para a intercessão que está tudo certo. Não, é o meu papel como cristão, eu preciso me dedicar à oração. E finalmente, a supremacia do Evangelho é ilustrada pelos exemplos de dedicação dos seus servos. Não falei disso na semana passada e me chamou a atenção isso essa semana. Dos versos 7 ao 18, a gente vê várias orientações temporais, mas que ilustram pessoas que foram impactadas pela supremacia do Evangelho. Olha, Tíquico informará vocês de todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador ao serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saiba tudo o que se passa. Olha, Tíquico vai servir, porque ele entendeu o Evangelho. Ele irá com Onésimo. Quem que é Onésimo? Onésimo, ele era um escravo. Ele é mencionado na carta de Filemão.
Onésimo, ele era um fugitivo que foi preso depois de ser escravo. Ele é preso, ele se converte, agora ele volta para onde? Para a casa do seu Senhor. E Paulo ainda fala, olha, libera ele para me ajudar agora. Eu estou indo aí quando eu for solto. Vida transformada, um ex-escravo, fugitivo, agora cooperador de Paulo no Evangelho. E diz algumas tradições, não é 100% confirmado, existe aí algum debate, mas diz aí algumas tradições que depois Onésimo se torna o pastor da igreja de Colosso, mais à frente. Né? Mas ainda que ele não tenha se tornado o pastor da igreja de Colosso, isso seja, quem sabe, uma lenda urbana do primeiro século, olha o tamanho dessa transformação. De escravo fugitivo, preso, para cooperador de Paulo. E com a responsabilidade. Né? Ele é fiel, eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Ele se tornou um mensageiro confiável. O mensageiro era um papel de extrema confiança, porque não dava para confirmar, Onésimo, alguém manda um WhatsApp lá para Paulo e vê se o que o Onésimo falou aqui é verdade mesmo ou não. Alguém pode confirmar? Aí alguém fala, não, Paulo recebeu, mas ainda não viu a mensagem. Espera um pouquinho que daqui a pouco deve estar com um pouco sinal lá na prisão em Roma. Não dá. Onésimo chega, o que ele falasse, as pessoas iriam acreditar. Paulo enviou. É um papel de extrema confiança. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudação. Marcos, primo de Barnabé. Lembra de Marcos que ficou com medo na primeira viagem? Causa briga de Paulo e Barnabé. Barnabé traz Paulo para as viagens. É o que lança Paulo aí para o meio da igreja, é Barnabé. Depois ele dá uma diminuída, Paulo exerce o seu ministério. Marcos é a causa da briga. Esse mesmo Marcos, agora, é companheiro de Paulo. E escreveu um dos evangelhos sendo orientado por Pedro. Um menino que ficou com medo e queimou o chão. Causou uma divisão. Agora é um fiel cooperador. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores. Olha aqui a alfinetada que ele dá nos judeus que incomodavam os colossenses. Ele não podia só deixar passar os nomes? Podia, sabe? Beleza, dei minha lista, segue em frente. Só quero deixar aqui uma nota. Esses que eu mencionei são os únicos judeus que têm cooperado comigo e são cooperadores do reino de Deus e têm sido uma fonte de ânimo para mim. Ou seja, os outros não têm sido uma fonte de ânimo na melhor das opções. Na pior, tem causado desânimo, como alguns irmãos, e ele menciona alguns que realmente foram até contrários a Paulo por amor ao mundo. Então, ele começa a falar, depois mencionamos na semana passada já Epáfras, que batalhava em oração. Ele menciona aqui Lucas e uma série de outros nomes com orientações para falar o seguinte, olha, a supremacia do Evangelho, ela é ilustrada nesses homens que têm cooperado comigo. Até aqueles da circuncisão, que tem sido um motivo de ânimo para mim. Vejam, olha Epáfras, ele veio até aqui, ele batalha em oração por vocês. Por que ele batalha em oração daqui? Por que ele viajou? Por que ele foi preso? Porque essas pessoas todas estão cooperando comigo e vão falar do que está acontecendo e vão trazer instrução para a igreja. Porque eles entenderam que o Evangelho é supremo, que Cristo é incomparável. O cidadão do reino deve agir
de acordo com o rei. Que lições podemos tirar da carta aos Colossenses? Primeira, o cidadão do reino, ele deve agir de acordo com o rei. Se eu pertenço ao reino da luz e não das trevas, eu preciso agir de acordo com o reino da luz. O cristão deve ser alvo da intercessão da liderança. E é por isso, né, que parte lá da minha agenda, né, está a oração pela igreja, pelas famílias da igreja. E se você é um líder de qualquer ministério, entenda isso também. Ore pelas pessoas que estão no seu ministério. Ah, mas é um ministério infantil. Ore pela vida das crianças. Ore pela vida dos outros professores. Batalhe em oração. A pessoa de Cristo, ela é incomparável. Não importa o que aconteça. Essa heresia do Evangelho mais, Jesus mais, ela existe nos dias de hoje. Não basta Jesus, você também precisa ser uma boa pessoa. Você precisa realizar boas obras. Você precisa cortar o cabelo virando para o lado. Você precisa não ter tatuagem. Você precisa ter tatuagem. Se você não tatuar Jesus no seu braço, você não é crente de verdade. Não. Ah, se você não vier pelo menos de polo no culto, você não é crente. Camiseta é coisa de herege, de mundano. Não. A gente tem que ter cuidado com esse evangelho do Cristo mais. Sabe por quê? É a coisa mais fácil do mundo. Só Cristo vai contra a nossa expectativa religiosa. A nossa tendência é incorporar a obra de Cristo, as nossas expectativas, os nossos costumes, os nossos hábitos. Eu me lembro de uma igreja que lidava com muito roqueiro, que eu trabalhei no Sul. A gente tinha um evento que chamava Extreme Essence. Eles iam lá no submundo do rock pegar a gente que dava medo. Era gente assim, que você visse na rua, se atravessava. Né? E interessante, porque porque é só Jesus, a gente não pode ser apegado à tradição, tem que alcançar essas pessoas, e as pessoas foram sendo alcançadas, começaram uma igreja assim, e sabe o que começou a acontecer? E eles tiveram que corrigir? Acontecer isso. Aqueles que não eram tatuados, ou não se vestiam de determinada forma mais adequada àquela cultura, eles não consideravam como cristãos verdadeiros, parecia alguém de segunda categoria. É exatamente o que igrejas mais tradicionais faziam com eles. Por quê? Porque essa é a nossa tendência. Se nós não nos policiarmos, nós vamos acrescentar coisas ao Evangelho. E eu sempre brinco, o Evangelho ele é como uma coca gelada num dia de verão. Tem coisa melhor do que isso? E Silas, não é Coca Zero. É uma Coca normal. É uma delícia, mas se eu pegar uma gotinha de vinagre e colocar na Coca, ela continua boa? Não. Vamos evitar esse Cristo mais. Não. Cristo, ponto. Eu não preciso de mais nada. A obra de Cristo é perfeita, não precisa de complementos. A dedicação do cristão ao ministério é completa, afinal, deriva de uma obra incomparável. A espiritualidade cristã não depende de experiência sobrenatural, rito, conhecimento ou sacrifícios pessoais. A oração, a atenção e gratidão são necessários para superar os desafios do dia a dia. Seja grato. Ore. Esteja atento. O cristão deve aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá para pregar,
e orar para que Deus mostre essas oportunidades. E deve interceder por seus líderes. E deve interceder pela extensão do reino aqui e no mundo. Homens de Deus são modelos que revelam a supremacia do Evangelho na prática do dia a dia. E aí parte a reflexão para nós. Será que quando alguém olha para a nossa própria vida, no ambiente da igreja mesmo, será que essa pessoa ela é impactada? Ela fala assim, olha, fulano entendeu o que é o Evangelho e ele pode servir de modelo para mim. Cada vez mais raro. Eu lembro quando eu era criança, né, sempre tinha aquele senhor na igreja que era um baita de um exemplo. Eu lembro, eu cresci em Boas Novas, tinha um senhor que, quando o senhor ele tinha carro, né? Mas todo mundo comentava, não, quando a igreja começou ele andava 16 quilômetros, 10 quilômetros, era um negócio absurdo, eu não lembro o número exato, mas 10 quilômetros ele andava para ir, para voltar, ia no culto da manhã e da noite. Eu assim, na hora que ele voltou em casa ele já saía, né? E a gente via pessoas que falavam assim, essa pessoa ela é um modelo de Cristo. Quando eu preciso de um conselho eu vou até essa pessoa, porque olha, essa pessoa... parece que ela tem uma conexão especial, né? Vou pedir até para ela orar, porque eu acho que ela entra na frente na fila, né? Porque a vida dela é tão bonita que acho que Deus bota os pedidos dela na preferencial, né? Esse tipo de pessoa nas nossas igrejas parece que é cada vez mais raro. Por quê? Talvez porque nós temos entendido cada vez menos nas nossas igrejas a grandeza da pessoa de Jesus Cristo, a grandeza do que é o Evangelho. Lembra a última vez que um pastor pediu para levantar a mão quem tinha lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Olha, numa igreja com quase 4.000 membros, ali sentados cabia 2.500, 2.600. Não chegou a centenas de alguém que tinha lido a Bíblia inteira. Quem leu na vida inteira 2 vezes, aí caiu. 3, 4, 5, 6. Quando chegou no 7, para no 7 que é o número perfeito, né? Tinha lá só um senhor e uma senhora que todos os anos lia a Bíblia. E aí eu olhava para essas pessoas, olha, essas pessoas são modelo, por quê? Porque elas vivem o Evangelho. Não era gente que frequentou escola de teologia. Se você discutir com esse senhor e com essa senhora, vamos discutir supralapsarianismo, infralapsarianismo, né? Vamos discutir teologia. Provavelmente eles conheciam, iam te explicar sem saber o nome do que você estava querendo dizer. Mas era bonito ver a vida dessas pessoas, como elas foram impactadas pelo Evangelho e como o Evangelho transformava cada área da vida delas. E ao terminar o livro de Colossenses, essa tem sido a minha oração, né? Para que quando chegar a minha hora de ter os meus cabelos brancos, mais cabelos brancos, que a minha genética não colabora, né? Apesar dos meus 31 anos, já tenho alguns surgindo e uma entrada de pastor batista. Quase todo pastor batista ele é calvo, não sei se você já percebeu, né? Mas a grande maioria tem o cabelo só aqui atrás, né? E aqui, e eu já preparei a minha esposa, ela falou que eu vou fazer tratamento capilar. Mas essas marcas já estão chegando, mas quando chegar esse tempo, que os membros da igreja encontrem em mim como pastor esse modelo da supremacia de Cristo, de alguém que ora, conhece as Escrituras e serve de coração, porque foi impactado com o Evangelho de Jesus Cristo. E a minha oração como pastor é não só eu, mas que homens e mulheres aqui dessa igreja, né, alguns mais perto, outros mais longe dessa face, também sirvam de modelo. Por quê?
foram impactados. A superioridade e a suficiência da pessoa de Cristo e sua obra como cabeça da igreja exigem dedicação exclusiva em comportamento e ação. Essa aqui a mensagem, ela quase inteira é uma cópia, né? Eu mudei bem pouco ali do Carlos Oswaldo, que é um dos homens, um dos homens que conseguia falar mais coisas escrevendo menos que eu conheci, né? E a mensagem aqui de Colossenses, olhando para que estudamos, eu consegui enxergar nessa frase dele. A superioridade e a suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja exigem dedicação exclusiva em comportamento e ação. E só vamos ter essa dedicação e esse comportamento transformado quando compreendermos Cristo e sua obra. Para finalizar, eu quero deixar aqui 2 desafios para nós. O primeiro, quais áreas da sua vida Cristo e sua obra precisam ser suficientes e não têm sido? Quem sabe você olha para alguma área e fala assim, olha, nessa área Cristo precisa ser suficiente, não eu. Eu preciso depender mais de Cristo. E o segundo desafio, de que modo a grandeza da obra de Cristo deve impactar o seu cotidiano? São perguntas que eu quero deixar para nós pensarmos aí durante a semana. Qual área da minha vida Cristo precisa ser suficiente? Será que é no perdão? Será que é na adoração? Será que é no meu trabalho? Será que é na minha dedicação? E de que modo essa grandeza da obra deve impactar de forma prática o meu dia a dia? Será que eu preciso compartilhar mais da fé? Será que eu preciso perdoar mais? Eu preciso amar mais? Eu preciso ser mais agradável? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua graça. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, por sua fidelidade. Obrigado a Deus porque o Senhor deixou um registro tão bonito como o de Colossenses, Senhor, que evidencia a supremacia da sua obra. Entregamos, ó Deus, nossas vidas nas tuas mãos e clamamos para que possamos compreender, ó Deus, a grandeza do Senhor Jesus, a grandeza da cruz, e que a cruz impacte cada área das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, eu acabei avançando um pouquinho mais do que eu previa, então eu vou já caminhar aqui para o final, para os avisos, tá bom? E aí no final, a gente vê aí, eu acabei estourando no horário, o livro todo foi maior do que eu imaginei. Então peço aí perdão aí pelo horário, até a Ana já estava preparada aqui, já começando a tocar, ansiosa para tocar e cantar, então me perdoe, mas vamos seguindo aí, que a graça do Senhor nos conduza, né? Alguns avisos, dízimos e ofertas, se você veio preparado, lá no grupo já está lá a imagem do Pix, se você perdeu semana passada, volta um pouco para cima, tá? Todos os dados necessários, tá bom? Participe, se envolva. Essa semana seria a semana aí do discipulado, mas ainda acho que não deu tempo de comprar um novo livro. Então, o que nós vamos fazer? Na segunda semana de outubro, nós retomamos o discipulado. Então, o novo livro é Comunidade Cativante, tá bom? Então, você já vai adquirindo, tem no Kindle, tem livro físico se você não gosta do Kindle. Se você tem preconceito aí com livro eletrônico, não tem problema, você pega lá o livro físico, tá? Mas já vá comprando, vá adquirindo, até a segunda semana de outubro você vai conseguir ter acesso. Então essa semana nós teremos mais uma vez aí uma reunião de oração
A outra semana será a nossa escola bíblica mensal e depois em seguida o discipulado já com um novo livro, tá? Temos divulgado já o livro nas redes sociais, não sei quantos viram. Se você conhece pessoas que poderiam ser beneficiadas, então fica à vontade a convidar, tá bom? As mulheres e os homens seguirão aí com o mesmo livro. Eu imagino que esse livro vai dar em mais algumas 6 semanas, de 6 a 8 semanas, eu acredito que a gente já vai finalizar, e aí encerramos aí o ano de 2021, tá? Então essa semana novamente teremos a reunião de oração às 20 horas na quarta-feira, tá bom? Todos estão convidados. Eu creio que todos que estão aqui já estão no grupo, então não há problema, tá? Se souber de alguém que quer participar do grupo, mas não está, me avisa que eu coloco no grupo imediatamente, tá bom? E eu já quero que você já vá aguardando aí na sua agenda, não é ainda uma convocação, tá? O Silas, com o nosso presidente aí, por enquanto, há de fazer aí a convocação, mas o meu aviso aqui é para que você guarde na sua agenda dia 23 de outubro, se você é membro dessa igreja, dia 23 de outubro nós teremos aí uma assembleia, temos aí alguns assuntos para tratar. Na convocação vai ter detalhes, eu não vou arriscar agora os assuntos, porque senão eu vou esquecer de alguma coisa, porque eu não anotei aqui, né? Eu não tenho memória, está uma vaga lembrança, então tem que anotar tudo, tá? E temos já começado, aí temos desafiado, marcado já com algumas pessoas, falei com a Camila já para começar a marcar, para até o final do ano, início do ano que vem, a gente ter um tempo aí com pelo menos todas as famílias da igreja, né? Então, se você deseja, fale com ela, tá? Por que com ela? Porque a última vez que eu marquei alguma coisa, eu marquei 3 compromissos no mesmo dia. Isso é muito comum acontecer comigo. Então eu falei para ela, assim, Camila, me ajuda nisso, porque senão eu não sei, eu acho que eu gostei daquele dia, marquei tudo para o mesmo dia, mesmo horário. Então, mas podemos já começar a marcar, algumas pessoas já nos procuraram e a gente já está caminhando para cada dia conhecer um pouquinho mais a igreja, conhecer mais os irmãos e que os irmãos também nos conheçam. Convido a todos a se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Meu desejo e a minha oração é que a supremacia do Senhor Jesus, a grandeza desse Evangelho, impacte as nossas vidas a cada dia, ó Deus. E que durante essa semana o Senhor esteja conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos use grandemente. E que esse Evangelho grande e poderoso